o assunto agora é coronavírus. Eu sei que você deve estar acompanhando isso pelo mundo afora. Ontem, a Organização Mundial da Saúde começou a tratar sobre pandemia. Antes era algo mais localizado, mas agora é algo mais global. Muito bem. Aqui no Brasil, até então, os números são atualizados o tempo todo. Os números confirmados de pessoas com coronavírus já passa dos 70 casos confirmados. Aqui em Sergipe, apenas 2 casos suspeitos. Não há confirmação até então. Outros 3 foram descartados. Mas é um assunto que merece a nossa atenção, não para criar pânico, mas para que a gente possa ficar atento de tudo o que está acontecendo, inclusive para se prevenir. De que forma melhor a gente se prevenir aqui no Brasil, aqui no estado de Sergipe. A gente vai aprofundar mais esse assunto agora com Tamires Franz, ao vivo, aqui na Janela da Informação. Ela está na Sociedade Médica e vai conversar tanto com os representantes dos médicos aí, quanto também com o infectologista que foi convidado para participar deste almoço. Tamires Franz, boa tarde para você. Por favor, traga as informações. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos. Olha, é o primeiro almoço da Sociedade Médica de Sergipe neste ano de 2020 e o tema da palestra deste almoço é o novo coronavírus, análise do panorama mundial e repercussões locais. Como você disse, o Ministério da Saúde já decretou como pandemia, a Organização Mundial da Saúde já oficializou como uma pandemia, que é uma epidemia amplamente disseminada em vários continentes. E aqui ao vivo está um dos palestrantes do evento de hoje, o Dr. Marcos Aurélio, infectologista, que vai trazer mais informações para a gente. Vamos explicar para a população, então, o que é, de fato, uma pandemia? Então, a declaração pela OMS da pandemia nada mais é do que identificar que em vários continentes já está existindo a transmissão desse vírus de forma epidêmica, não de forma limitada, né? Então, a gente já tem de forma ampla, na América do Norte, na Europa, na Oceania, na Ásia. Então já temos uma transmissão em vários continentes e chegando na América do Sul também. A gente vai tentar direcionar um pouquinho para o lado de cá. A gente vai trazer mais detalhes agora. Olha, no Brasil, como o Ricardo Marques falou, só um pouquinho mais para lá, para a gente mudar aqui o enquadramento. Como o Ricardo Marques citou, no Brasil são mais de 70 casos confirmados. É importante redobrar a atenção. Aqui em Sergipe, os hospitais se preparam de uma maneira... Muito bem, vamos voltar aqui. A gente está com um problema aqui na câmera 1, por favor. Estamos com um problema na nossa comunicação, mas vai ser resolvido rapidamente esse assunto. A nossa conexão com o portal A8SE já retomou. Obrigado desde já a sua audiência, a sua interação, conexão com a gente. Nosso muitíssimo obrigado. Daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto com o infectologista, com o representante da Sociedade Médica, um assunto que interessa a toda a família sergipana, a todos nós, que é esse assunto sobre o coronavírus. Vou repetir as informações aqui para a gente. Em Sergipe, nós tínhamos 5 casos suspeitos. Desses 5 casos, 3 foram descartados, 2 em Aracaju e 1 em Itabaiana. Existem agora 2 casos aqui em Aracaju suspeitos, ainda não há nenhuma confirmação se já foram descartados ou não. E 31 pessoas, cerca de 31 pessoas, sendo investigadas, que chegaram recentemente do exterior, mas não apresentaram nenhum tipo de sintoma, mas estão sendo investigadas, tá certo? Então, a gente está atualizando essas informações porque depois da Organização Mundial da Saúde ter tratado como pandemia. Mas por que pandemia? O nome é assim, mas é porque agora ela está disseminada em todo o planeta. Não estava só na China inicialmente, depois foi crescendo, chegou no Brasil e em todo o continente. Certo. Em todo o continente. Então, ela começou a tratar como pandemia. Diante disso, existiram vários casos, a maioria dos casos com mortes na Europa. Aqui no Brasil, são 70 casos confirmados, mas sem nenhuma morte, de pessoas que retornaram do exterior. Então não existe nenhum tipo de pânico, apenas informações, e o jornalismo da TV Atalaia está passando essas informações para você. Daqui a pouquinho, Tamires Franz volta para informar mais ainda sobre o que se deve fazer para se prevenir, para não causar nenhum pânico, não precisar ir correr em farmácias, em hospitais ou coisa parecida. Tá certo?
Continue com a gente aqui no Jornalista TV Atalaia e daqui a pouquinho a gente retoma a conexão com Tamires. Lá sobre o coronavírus, voltar, vamos restabelecer a conexão lá com Tamires France. Aqui ao vivo na Janela da Informação, a gente volta agora com Tamires, conexão restabelecida. Você estava falando sobre prevenção, sobre a pandemia, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Está comigo, Tamires? Acredito que ainda não. Oh, todo mundo querendo ter... Já está estabelecido? Sim ou não? Isso, Pronto. Estamos conectados, Ricardo, graças a Deus. Então vamos lá, estávamos falando sobre pandemia, que é uma epidemia amplamente disseminada e todos os cuidados necessários, né, para que a situação seja controlada, para que os hospitais se preparem, para que a população possa se prevenir, né? E é importante a gente compreender também que como a gente teve essa experiência dos outros países, essa epidemia acontecer anteriormente, né, deu tempo também da gente entender melhor essa doença, como é que ela se comporta e se preparar de forma. Então, a gente tem uma grande chance de enfrentar essa pandemia de uma forma diferenciada, com mais informação, com mais conhecimento sobre ela e com a participação de todos, né? É importante que gestores, médicos, enfermeiros, todos os profissionais de saúde estejam engajados no controle dessa infecção, mas é fundamental que a população também participe, diminuindo a chance de transmitir ela no nosso ambiente. E como diminuir essas chances? Por meio daqueles hábitos de higiene que estavam lá, às vezes até esquecidos na correria do cotidiano, né? Então, são hábitos conhecidos da população, mas que precisam sair do conhecimento para a prática, né? Que é lavar mais as mãos, higienizar a mão com água e sabão. Se está num ambiente que não tem água e sabão, mas se consegue ter álcool gel disponível, utilizar mais álcool gel, principalmente quando você vai para lugares onde tem muita gente, né? Onde você tem contato com várias pessoas, quando você cumprimenta muitas pessoas, quando tem pessoas com doenças respiratórias naquele ambiente, porque isso diminui o risco de você pegar a doença e principalmente de transmitir para os seus familiares ou para os seus contatos mais próximos. Lembrando que o método preventivo mais eficaz é a lavagem das mãos, que previne 90% dos vírus, não somente coronavírus, mas também como outros vírus respiratórios. Além desse, a segunda opção é a limpeza das mãos por meio do álcool em gel e por isso, sim, a população foi às farmácias buscar o álcool em gel. A palestra que será ministrada hoje tem o tema Novo Coronavírus, análise do panorama mundial e repercussões locais. Essas repercussões estão relacionadas às adequações necessárias nos hospitais e também a essa mudança de comportamento da população, né? Sim, a gente tem que entender que como as notícias elas são imediatas, não é toda hora muda, a gente tem que ter em cada cenário tem medidas diferentes para serem realizadas. Países onde já tem uma transmissão comunitária importante, tem que estar abrindo leito, preparando leito. A gente está no momento que os nossos casos ainda estão muito vinculados à viagem a outros países. Mesmo já tendo estados onde houve transmissão local, sempre foi relacionado a um visitante, alguém que esteve em outro país. Quando essa transmissão passa a ser comunitária, a gente não vai saber de onde a pessoa pegou e, com isso, tem que ter o serviço todo afinado, sabendo distinguir a doença, sabendo reconhecer o caso grave, porque aí a gente começa a se preocupar principalmente com aqueles casos graves, os casos que vão precisar de internamento. É necessário essa correria? A gente percebeu uma movimentação, um medo, um pânico, a correria das pessoas à farmácia, houve até encarecimento de alguns produtos relacionados à higiene. Qual a orientação para essas pessoas? Então, um grande desserviço que aconteceu foi a divulgação que o uso de máscara protege as pessoas. Então, mesmo sem o vírus circular, as pessoas correram para farmácias, acabaram com os estoques de máscara, e a máscara, na realidade, ela é um equipamento de proteção individual muito importante para o profissional de saúde que vai atender as pessoas ou para aquela pessoa que está doente e não transmitir para outros. Mas a gente andar com máscara na rua não protege do vírus, porque o vírus, apesar de ter uma transmissão respiratória, ele fica na superfície. A contaminação das mãos é a principal forma de transmissão. Então, a gente acha que está protegido porque está com máscara, mas essa máscara contamina, a gente pega na máscara, depois pega nos olhos, pega na boca e, com isso, a gente pega a infecção do mesmo jeito.
Os hospitais e as equipes médicas de enfermagem, tanto hospitais públicos como hospitais particulares, também estão criando leitos específicos, isolados, para receber as pessoas com caso suspeito. Durante esse almoço, a orientação também, o reforço para como é feito esse acolhimento das pessoas com sintomas e também a ida dessas pessoas, o encaminhamento dessas pessoas para o isolamento. Aqui em Sergipe, 3 hospitais apresentam esses leitos de isolamento. A gente tem a rede privada toda, tem se organizado em manter leitos de reserva, né? E na rede pública a gente tem o Hospital de Urgência de Sergipe, o Hospital Universitário de Lagarto e o Hospital Regional de Itabaiana, que também tem essa reserva de leitos. Mas é importante a gente lembrar que se você, por acaso, nesse momento a gente não tem essa suspeita, porque a gente não tem a circulação comunitária. Mas os casos leves provavelmente não vão precisar procurar o serviço de saúde. Eles vão ter orientação por telefone para que não vão para o hospital. Porque se você é um caso leve de doença respiratória e vai para o hospital, você apenas está aumentando a transmissão naquele ambiente. Um ambiente onde tem pessoas que têm outras doenças, que às vezes está tratando um câncer, o idoso está mais frequente no hospital e com isso você vai acabar transmitindo para pessoas que realmente podem ter um impacto grande na sua sobrevida. Então, não precisa correr para os hospitais necessariamente. Vou conversar aqui com o presidente da Sociedade Médica de Sergipe, é o primeiro almoço do ano, e ele entendeu a importância desse tema e trouxe esse tema para o almoço. Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Olha, a nossa Sociedade Médica tem mais de 20 anos que realiza esse almoço, então nada mais justo agora com essa pandemia aqui, no primeiro almoço do ano de 2020, nós trazemos esse tema aqui para discutir, não só com os médicos, porque aqui é a casa de todos, não só dos médicos, mas da população de uma maneira geral. E especificamente, como nós transmitimos esse almoço via Facebook da Sociedade Médica, então é para interagir também com a população. Como o doutor Márcio falou aqui, a população precisa ficar tranquila, né? E mais com higiene, fazer a sua higienização. Outra coisa importante, que eu acho que é importante tocar, é que a rede básica de saúde, a Secretaria de Saúde do município, ela precisa entrar em contato urgentemente com a classe médica, com a classe da área de saúde, mesmo a gente não tendo nenhum caso ainda, mas é importante para poder ter uma conversa com esses colegas da área de saúde para poder ir prevenindo já ajustando as causas. Eu acho que ainda está faltando aqui, isso eu estou colocando aqui no ar, aqui, porque o colega do Sindicato dos Médicos acabou de me informar que precisava ter essa linha aqui, porque está faltando ainda. É necessário, então, uma comunicação mais unificada, digamos assim, porque nesse momento, Ricardo, os médicos, eles são multiplicadores das informações para a população. Sejam os médicos que atuam na rede privada, os médicos que atuam na rede pública, têm esse papel de reforçar como a população deve agir neste momento. Informações importantes que a gente vai pontuar aqui é que no Hospital de Lagarto, o Hospital Universitário, já oferece todo o direcionamento para o acolhimento dos pacientes suspeitos com isolamento, com leitos isolados. Também em Itabaiana, no Hospital Regional de Itabaiana, já há essa estrutura pronta, e no USE e nos hospitais particulares. Então, é muito importante que todos os médicos estejam unidos, a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria de Estado da Saúde, a população também busque informação, sem pânico, mas consciente dos hábitos de higiene. Lavar as mãos, evitar levar as mãos às narinas, à boca, até mesmo evitar contatos próximos com pessoas que podem estar com algum tipo de vírus respiratório e que muitas vezes a gente nem imagina. A gente agradece, então, ao infectologista e também ao presidente da Sociedade Médica pelas informações, sempre fortalecendo, trazendo comunicação e informação para os telespectadores. Ricardo? Valeu, muito obrigado, Tamires Francis, que vai trazer a reportagem completa, gente, à noite no Jornal do Estado, sobre o coronavírus e como se deve proceder com toda a tranquilidade neste momento. Já que aqui no estado de Sergipe apenas temos 2 casos suspeitos, os outros casos foram descartados. Então, não adianta, não precisa correr na farmácia para comprar máscara, como disse o médico, a máscara é para o profissional da saúde. O álcool gel só se você for viajar ou vai ir para lugares de muita gente aglomerado. Então, tudo com sabedoria e com tranquilidade, e acompanhar o jornalismo da TV Atalaia, que estaremos sempre falando sobre isso aqui, atualizando as informações para você, tá bom?